E aí, tudo certo? Nesse vídeo eu vou explicar exatamente como funciona o Sistema Financeiro Nacional brasileiro. O Sistema Financeiro Nacional é um conjunto de órgãos, um conjunto de instituições que atuam para regulamentar, fiscalizar, disciplinar e executar funções no âmbito das políticas de moeda e de crédito. O Sistema Financeiro Nacional é composto por uma série de entidades que a gente vai estudar aqui a fundo ao longo desse curso. A gente vai estudar o Conselho Monetário Nacional, vai estudar o Banco Central do Brasil, vai estudar a CVM, vai estudar a Anbima, vai estudar a Previc, vai estudar a SUSEP, enfim. Eu não vou me estender muito aqui nessas entidades, nessas instituições que fazem parte do Sistema Financeiro Nacional, mas o que você precisa entender é o seguinte: o Sistema Financeiro Nacional ele é composto por todas essas entidades que vão atuar para tornar o mercado financeiro brasileiro um mercado eficiente, um mercado que funcione para cumprir basicamente duas funções. E essas funções são gerenciamento de recursos e intermediação financeira. Do que se trata essas duas funções? Eu vou explicar. É o seguinte: imagina que você precisa de dinheiro emprestado e você, naturalmente, ao precisar de dinheiro emprestado, vai recorrer a alguém próximo de você. Você vai pedir para o seu pai, para sua mãe, para o seu primo, para o seu irmão, para a sua irmã, tá? Então, quando você precisa de dinheiro emprestado, você vai tentar fazer de tudo para não recorrer ao banco, certo? Porque senão você vai ter que pagar juros muito alto. Agora, vamos partir do pressuposto que muita gente, milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas precisam de dinheiro emprestado, o que é uma realidade hoje na economia, né? Então, na verdade, não só pessoas, como também empresas, certo? Então, essa lógica de pedir dinheiro emprestado para o seu primo, para o seu marido, para a sua família, não faz sentido quando a gente pensa numa economia, num sistema agregado, né? Num sistema que tem diversas empresas que essas empresas vão precisar se financiar. Então, como é que funciona essa história toda? O sistema financeiro ele vai ter essas duas funções, de intermediar recursos e gerenciar recursos. A intermediação de recursos é o seguinte: da mesma forma que tem gente precisando de dinheiro, que tem empresas que precisam tomar dívida para poder financiar projetos, também tem outras empresas que têm dinheiro sobrando, também tem instituições financeiras que têm dinheiro para emprestar, também existem pessoas que são agentes superavitários, tá? Então, agentes superavitários são aqueles que têm dinheiro, têm recursos extras para emprestar, tá? Que no final do mês estão positivos. E agentes deficitários são aqueles que precisam de dinheiro emprestado. São aqueles que não têm recursos suficientes para honrar com as suas obrigações ou para financiar projetos no caso de empresas. Tá? Então, agentes superavitários são os que poupam mais do que gastam e agentes deficitários são aqueles que gastam mais do que arrecadam. Então, a função do sistema financeiro de intermediar recursos é justamente fazer esse meio de campo entre os agentes superavitários e deficitários. Então, criar mecanismos para que pessoas e empresas que estão negativas possam se financiar, possam acessar o sistema financeiro justamente para conseguir honrar com as suas obrigações ou investir e financiar projetos. Então, a primeira função do Sistema Financeiro Nacional é a intermediação financeira, é intermediar recursos, é garantir que o fluxo de recursos entre agentes superavitários e deficitários seja eficiente, onde indivíduos consigam poupar e indivíduos também consigam pegar dinheiro emprestado, se financiar. Beleza? Então essa é a primeira função. E aí, além disso, existe a função também de gerenciamento de recursos, que é o seguinte: quem tem dinheiro sobrando, os agentes superavitários da economia, sejam indivíduos, sejam empresas, precisam aplicar esse dinheiro para fazer esse dinheiro render. Então a função de gerenciamento de recursos do sistema financeiro é nada mais, nada menos do que criar instrumentos, ter possibilidades de investimento para aqueles agentes que poupam, certo? Então, hoje, se você tem dinheiro sobrando, você tem uma série de produtos de investimento disponíveis para fazer a aplicação. Da mesma forma, uma empresa que tem caixa sobrando, certo? Então, essa possibilidade de gerenciar os recursos, de aplicar seus recursos no mercado financeiro, ela é muito mais eficiente porque
porque existe no Brasil um conjunto de órgãos, um conjunto de entidades, de instituições que trabalham no sentido de conseguir efetivamente gerenciar esses recursos, prover mecanismos para que as pessoas, para que as empresas consigam aplicar o seu dinheiro. Beleza? Então, duas funções do Sistema Financeiro Nacional: a intermediação financeira, justamente fazer o meio de campo entre agentes superavitários e deficitários, e também o gerenciamento de recursos, que é prover instrumentos para que as pessoas consigam poupar, para que as empresas consigam investir. Beleza? Agora, é muito importante ter em mente que o Sistema Financeiro Nacional é composto por um conjunto de órgãos que vai atuar para regulamentar, fiscalizar, disciplinar e executar todas as políticas voltadas para moeda e crédito, certo? Então, tudo isso, essa parte de intermediação financeira e gerenciamento de recursos, vai ser devidamente normatizado, ou seja, vão ter normas, vão ter diretrizes, vão ter regras específicas tanto para intermediação financeira quanto para gerenciamento de recursos, e essas regras elas têm que ser cumpridas, justamente por conta disso vão ter instituições que vão fiscalizar diferentes mercados, certo? E quando a gente fala de Sistema Financeiro Nacional, tem basicamente três tipos de mercados, digamos assim, três tipos de macro mercados, né, que o Sistema Financeiro Nacional olha de perto, e cada uma das instituições que compõem o Sistema Financeiro Nacional vai ter uma responsabilidade que vai estar atrelada a um desses mercados. Tá? Então, primeiro é o mercado de moeda e de crédito. Né? Quando a gente fala do mercado de moeda e de crédito, a gente está falando basicamente dos órgãos do CMN, o Conselho Monetário Nacional, que a gente vai falar bastante a fundo, que é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional e que é o órgão normativo, é o único órgão normativo que cai na prova do CPA 20, tá? Então tem que ter bastante atenção no CMN, a gente vai falar sobre ele. E a gente fala também do Banco Central do Brasil, né? Quando a gente está falando de mercado de moeda e crédito, e também da CVM, né? Porque entra também a parte de mercado de capitais. Então a gente vai falar do Banco Central do Brasil e da CVM com mais calma em outros vídeos. Além disso, a gente está falando também do mercado de seguros e de previdência complementar aberta e do mercado de previdência complementar fechada. Tá? Vocês vão ver que existe uma diferença das instituições que atuam nesse mercado também. Quando a gente estiver falando de seguros e previdência complementar aberta, a gente vai estar falando, na sua grande maioria, da SUSEP, e quando a gente estiver falando de previdência complementar fechada, a gente vai estar falando da Previc. Eu também vou explicar qual que é a diferença entre previdência complementar aberta e fechada, que basicamente está na possibilidade de atuação dos participantes, a diferença, né? Então, na previdência complementar aberta, qualquer pessoa pode investir, você pode ir lá numa empresa que oferece planos de previdência e fazer uma aplicação pensando no seu futuro, né? Pensando no momento que você fosse aposentar, ou enfim. No mercado de previdência complementar fechada é diferente. Os planos de previdência eles só ficam disponíveis para participantes de um grupo específico, de uma empresa, né? Por exemplo, existe um plano de previdência complementar fechada para funcionários da Light, e a empresa que administra esses recursos se chama Braslight, mas não é qualquer pessoa que pode ir lá e aplicar nesse plano de previdência, apenas funcionários da Light. Da mesma forma tem o plano de previdência da Vale, tem o da Petrobras, tinha o do Correios, que era o Postales, e deu um problema todo de compliance, enfim, e processos. Agora, o importante para vocês saberem é o seguinte: seguros e previdência complementar aberta é onde qualquer um consegue investir. Seguros e previdência complementar fechada é um mercado que só pode ser acessado por participantes específicos de um grupo de empresas, tá? Agora, a gente vai falar com um pouco mais de calma sobre isso, em vídeos específicos sobre a SUSEP, sobre a Previc, sobre esses mercados, tá? Mas é importante saber que o Sistema Financeiro Nacional, ele tem essas divisões e cada uma das instituições que compõem o Sistema Financeiro Nacional vai atuar de forma distinta em cada um desses mercados. É isso que a gente vai falar nos próximos vídeos.